O irmão do Jorel é irmão do Jorel. Que é irmão do Nico também. E o Jorel é irmão do Jorel. não entendi não. Fala galera do Jogo Geek, aqui quem fala com vocês é o Rafael, pessoal. Irmão Jorel! E aqui é o Felipe. E hoje a gente vai trazer pra vocês um assunto que a gente estava querendo falar há muito tempo. Hoje a gente vai falar sobre o irmão do Jorel, pessoal. Para. Galera, a gente queria agradecer primeiro pelos 1000 inscritos. Uhul! E também a gente queria anunciar aqui um desafio. Fala aí, Rafael. Me ferrei. O que acontece? Basicamente, se esse vídeo do irmão do Jorel alcançar 1000 visualizações, esse lindíssimo bigode de Sr. Edson, no caso o Sr. Rafael, vai ser pintado de platinado. Então a gente tá contando com o seu compartilhamento e suas visualizações pra eu me ferrar. Bora, galera. Curte, comenta e compartilha aí pra gente pintar o bigode do Rafael. E a gente queria muito falar do Irmão do Jorel porque, apesar de ser um desenho recente, ele é o desenho que mais representa o brasileiro. É um desenho brasileiro que mostra muito da realidade do brasileiro. E ele vai contemplar gerações completamente diferentes, tá, gente? Por isso a gente queria falar tanto do Irmão do Jorel, já que a gente é muito fã também. Por se tratar de um desenho genuinamente brasileiro, o Irmão do Jorel vai mostrar a história de uma família tipicamente brasileira, assim como todas as nossas. E detalhe, a gente vai utilizar a ideia do Irmão do Jorel, ali dos anos 80 e 90, para retratar também como era a família brasileira nesse momento, principalmente em relação à economia desse período ali descrito na história de Irmão do Jorel. Irmão do Jorel começou a ser produzido no ano de 2012 e foi lançado no ano de 2014 pelo Cartoon Network, principalmente. Ele fez tanto sucesso que foi renovado e hoje também é exibido em canais de streaming como o HBO Max. HBO, a gente nunca te pediu nada. A gente já pediu pra Netflix. Você bem podia patrocinar a gente, né? Uma coisa muito interessante que a gente já pode destacar logo no começo é o tamanho da família do Irmão do Jorel. Famílias muito grandes, semelhantes a que a gente encontrava no final da década de 80 até os anos 90, muito diferente dos dias atuais. A família do Irmão do Jorel tinha 7 pessoas vivendo na mesma casa. A gente tem como composição familiar ali o Irmão do Jorel, tem o Jorel, que é o cara mais importante pro universo ali do Irmão do Jorel, tem o Nico, que é o irmão mais velho, tem o seu Edson, a Vanusa, que é a mãe ali do Irmão do Jorel, e também tem as duas avós, a vovó Gigi e a vovó Juju. Abacate! Sem contar o quintal cheio de bicho espalhado. Jesoniel. Ó, Danúbio. Aqui o Fabrício. Ó, Jesonel. Isso é muito engraçado porque na minha família eram 3 irmãos, sem contar que meu primo sempre tava lá em casa, né? É, lá em casa também, cara. Eram os 3 irmãos. Ainda tinha o nosso primo, Dudu, que morou com a gente. Foi criado como nosso irmão também, né? Verdade. Então, praticamente eram 4 irmãos dentro de uma casa. Mas a presença ali dos primos próximos, dos avós, o tempo todo presente. Nesse período de década de 80 e 90, era muito comum as famílias estarem sempre muito próximas. Muitas pessoas morando ali no mesmo quintal, muitas vezes, né? A casa do tio, do primo, do tio-avô, da avó, de todo mundo dentro do mesmo quintal. Isso era muito comum, por isso que a gente crescia sempre rodeado de gente. Em São João continua assim, cara. Tem 36 famílias morando no mesmo terreno. Vó, tio, primo, cunhado, sem contar os agregados. Ainda sobre as famílias no desenho Irmão do Jorel, representando muito das famílias na nossa realidade, nos anos 80 e 90, a gente consegue perceber que as casas eram muito grandes, mas não tinham todo um luxo, toda uma riqueza. Ou seja, os irmãos dividiam o mesmo quarto, era comum ter apenas uma televisão na sala e que todo mundo tinha que assistir junto. Posso jogar agora? Não. Um monte de cacareco e coisas de decoração espalhadas pela casa, como uma cristaleira cheia de pratos decorativos que você nunca podia tocar o dedo. Sem contar as xícaras. Minha mãe nunca deixou eu meter a mão na xícara dela. E uma outra personagem de extrema importância e que a gente acaba se espelhando muito é a mãe, a Danusa, que representa muito das nossas mães daquele período. Era como se fosse a Mulher Maravilha, né? Sim, e você consegue perceber que é literalmente isso que o Irmão do Jorel representa, né? O acúmulo de funções ali da mãe. E você consegue perceber que a Danusa, ela sempre tá bem, ela cuidando da sua saúde, cuidando dos filhos. Oi, filho, tá com fome? Toma essa vitamina de sanduíche de mortadela pra dar energia, não? Inclusive, você consegue perceber que é muito simples a família, já que ela faz várias funções que ela poderia delegar ou contratar alguém pra fazer. É o caso, por exemplo, do Irmão do Jorel quando tem que cortar o cabelo. Quem corta o cabelo do Irmão do Jorel? A própria Danusa, né? Hoje é noite de lua cheia e eu quero cortar só umas pontinhas do seu cabelo pra jogar no mar. Isso faz o cabelo crescer mais forte.
pra Danusa que vai cortar o cabelo em casa pra não precisar pagar alguém pra cortar. E nesse de cortar o cabelo do irmão do Jorel, ele fica careca. Só as pontinhas, né? Confia que a mamãe sabe o que tá fazendo. Pronto. Ficou bom, mamãe? Igual o Felipe. Dentre outras coisas, a Danusa tinha a responsabilidade de gerenciar a casa como um todo. Ela tinha que acordar os filhos para ir para a escola, ela botava para tomar banho, ela conferia se tinha tomado banho, ela preparava o café da manhã, ela empurrava o café da manhã goela abaixo dos filhos. Ela levava o irmão do Jorel no colégio também. De moto. Ou seja, ela era a representação de uma mãe tipicamente brasileira do final da década de 80 e 90, aquela que parecia a Mulher Maravilha porque ela fazia tudo. A gente começa a perceber também que no decorrer da série, a Danusa ela acumula mais uma função, que é ter que trabalhar. No episódio Danusa vai à luta, literalmente ela vai à luta, porque, cara, ela além de dar as aulas de dança, ela vira uma lutadora ali de maneira irregular para conseguir complementar a renda. E isso mostra como que as mulheres ali a partir dos anos 90 começam a acumular muitas funções. Além de dona de casa e ter que gerenciar todas as coisas dentro de casa, elas vão trabalhar também fora para complementar a renda familiar. Nesse momento a mulher passa a ter mais participação no mercado de trabalho. Mas tu já parou para pensar por que a Danusa ela tem que começar a trabalhar? A Danusa tem que começar a trabalhar por conta de todo um contexto histórico do período que inspira a criação do desenho. Final da década de 80 e anos 90, onde o Brasil estava passando por momentos complicados na sua economia. Pessoal, no final dos anos 80, a gente começa a entender que o Brasil está passando por uma diversidade muito grande de problemas. Dentre elas, a gente tem a transição política no Brasil. Além disso, a gente tem uma crise que vai se prolongar desde a década de 80, tendo repercussões econômicas e sociais no país. Além da inflação, a gente tem que entender que nesse momento o preço das coisas está subindo em disparada. Por isso que a Danusa ela vai ter que entrar no mercado de trabalho para complementar a renda. Só o salário do Edson não vai dar para sustentar ali a família. Até porque eles não têm que sustentar só os filhos, né? Eles têm que sustentar toda aquela casa enorme, tem que sustentar as avós, vovó Gigi e vovó Juju, além daquele monte de bicho. Jezonel! E nos anos 90, essa crise ela não se resolve rapidamente. A gente vai ter uma série de reformas políticas e econômicas, a gente vai ter a troca da moeda, né? A implementação do Plano Real, vai ter também aí a inflação ainda alta e a gente vai ter a chegada do neoliberalismo no Brasil, onde a gente começa a perceber as privatizações, começam a haver terceirizações de setores produtivos e algumas empresas surgem querendo dominar todo o cenário econômico. Isso te lembra alguma coisa? Todos sabem que a Schostners Schostners é o maior conglomerado comunicacional e alimentício do mundo. Dono desse canal e de praticamente tudo que tocamos, enxergamos, usamos, comemos e jogamos fora. Cara, interessante essa questão aí de todo esse contexto de mudança, do neoliberalismo, das grandes empresas surgindo, porque muitas pessoas elas tiveram dificuldade de assimilar essas mudanças, né? A gente vê, por exemplo, o seu Edson, que ele sempre fica achando que tudo é um complô do sistema, as engrenagens do sistema que estão tentando controlar tudo e tal. E é por isso que ele fica muito bolado com a Schostner, com o Perdigoto. Tudo ele acha que é uma forma do governo junto com... controlar, né? Isso aí, do governo junto com essas corporações de tentar controlar tudo. E isso é até maneiro, né? A série deixa bem claro, porque foi uma transformação muito rápida. A gente não sabia o que poderia acontecer, muita gente ficou desempregada, a galera tá preocupada, por exemplo, né, de tomar o dinheiro das pessoas, igual foi com o Collor e tudo mais. Então foi uma parada muito doida, né? Por isso que o seu Edson é meio doido também, né? O seu Edson é meio doido. Outro ponto que a gente pode destacar também é a vida simples retratada do irmão do Jorel. Você consegue perceber que muitas coisas lembram a sua infância ou lembram a infância de uma série de pessoas que viveram na década de 80 e 90. E uma coisa que os autores do desenho utilizam bastante para trazer esse sentimento nostálgico é o conceito de lugar. Na geografia, o conceito de lugar vai explicar a relação de sentimentos que a gente tem com os ambientes em que a gente vive. A gente acaba se sentindo parte daquele ambiente, a gente tem familiaridade com aquele ambiente. E isso traz o conceito de lugar. É por isso que muitas vezes a gente se sente tão bem representado com aqueles espaços, aquelas cenas, aqueles lugares que estão sendo retratados no desenho. A gente sente como se fosse parte da nossa vida. A gente percebe o conceito de lugar muito bem empregado nas brincadeiras, na infância do irmão do Jorel como um todo e também na escola. E é muito parecido com aquele vídeo que a gente está produzindo, né, sobre nostalgia. Verdade. Caraca! Qual é, mané? Tem mó vacilão, pô. Tá dando spoiler. Caraca, dos muito próximos lerdo, mané. vídeos. Na moral, parece Caraca, até a gente no passado. otário. Que é abacate, bem. Vamos comer um abacate. Faz bem pro cabelo. E faz cocô bonito. 3 horas depois...
Alguns outros elementos marcantes que a gente pode destacar no Irmão do Jorel são coisas únicas das décadas de 80 e 90 que a gente lembra com muito saudosismo e que hoje em dia as pessoas não têm tanto essa referência. Como, por exemplo, a caneta de 250 cores, que era uma referência direta para aquelas canetas multicoloridas que a gente tinha quando era pequeno, né? E que a gente ficava tentando colocar todas as cores de uma vez só para ver o que acontecia. Cara, era muito difícil ter uma caneta dessa, que era muito caro, mano. E você tinha no máximo um lápis, porque essa caneta era cara. Uma outra referência que a gente já pode citar também são os parquinhos e escola. Cara, hoje nenhuma escola tem parquinho. Antigamente você tinha toda uma área de lazer que você ficava brincando, jogando, sei lá, futebol, jogando uma série de coisas que hoje não tem mais. Eu vou contar até 3 pra vocês saírem dessa gangorra! Não pode. Outra coisa interessante é que eles mostram o Microwave Wars, que é o tipo de anime que eles assistiam, e é muito inspirado num anime que a gente inclusive já citou em um vídeo aqui, que é dos Cavaleiros do Zodíaco. Que é muito bom, diga-se de passagem. Um outro exemplo que a gente pode citar é uma lenda urbana muito popularizada nos anos 80 e principalmente nos anos 90, que é a lenda da mulher loira do banheiro. Afiadas e olhos vermelhos que prende as crianças dentro do espelho do banheiro! Cara, o Irmão do Jorel faz ali uma referência muito boa a essa lenda urbana que se popularizou muito e fez muita gente quase se mijar por conta de medo ou por não conseguir ir no banheiro. Outra coisa que era muito marcante na nossa infância é que a gente nunca era lembrado pelo nome, assim como o Irmão do Jorel. Ninguém sabe qual é o nome do personagem Irmão do Jorel, porque todo mundo chama ele de Irmão do Jorel. Assim como a gente, quando era pequeno, não era chamado pelo nosso próprio nome. Era chamado de Irmão do Fulano ou do nome do fulano em diminutivo, por exemplo, no seu caso, né? Me chamavam de Renatinho o tempo todo, porque é o nome do meu irmão. É, na escola todo mundo falava, você não é irmão da Gisele? E principalmente eu dava esse exemplo quando iam me dar bronca, porque minha irmã era boa aluna e eu era bagunceiro. Exatamente, meu irmão também. A gente ainda pode citar também um exemplo icônico, que são um exemplo de voz que estereotipou, né? Hoje você consegue perceber que existe somente 2 tipos de voz segundo o Irmão do Jorel, que é aquela voz mais sacana, né? Que te dá aquele dinheiro por baixo dos panos, que faz você tomar refrigerante, que é a voz Gigi, ou aquela voz que cuida mais do netinho e tudo mais, que é a vovó Juju, que vai dar ali, por exemplo, o abacate. Então se você é um gamer, nerd ou geek, Ou se você já tomou um Sprock maçã, então comenta aqui, pessoal, temas para os próximos vídeos. Ou se você quer um vídeo parte 2 do Irmão do Jorel. não esquece de curtir, comentar e compartilhar com a galerinha, pessoal.